Boa noite, meu nome é André Silva Gomes. É, Vamos lá para executar linhas de comando em SQL, né? Para acessar, a gente digita na procura do Windows SQLP, que vai aparecer direto o ícone, né, de executar linhas de comandos SQL. Clicamos nele para que ele abra o, o comando, né? Para se conectar, a gente utiliza a instrução com. Digitando Enter, ele pede usuário. Digitando Enter novamente, informamos a senha. Caso esteja correto, o, sistema, o, o SQL Plus apresenta a informação conectado. Para realizar uma seleção, utilizamos a instrução select, que significa selecionar. Informamos o caractere asterisco, que significa todos, né? Todos os atributos de uma certa tabela. Utilizamos a palavra from, que seria da onde, né? Vamos selecionar e informamos a tabela, que no caso vamos utilizar a tabela depth. E o ponto e vírgula. Dando enter, ele aparece a seleção. Ele selecionou todas as informações dessa tabela, certo? No caso da projeção, diferente da seleção, eu seleciono quais colunas serão apresentadas no, no meu select. No caso, vamos verificar a estrutura da tabela EMP. Existem vários campos como EMPNO, ENAME, JOB, MGR, HideDate, SAL, COM e DepthNo. No caso, vamos selecionar somente alguns campos. Eu utilizo a instrução select para selecionar, informo quais são os campos, né? As colunas EMPNO separados por vírgula, ENAME, JOB e HideDate. From para a gente falar da onde está sendo selecionado e a tabela EMP. Ponto e vírgula, Enter. Eu selecionei somente essas colunas. Para definir apelidos, né, alterar o label da apresentação do campo, no caso a gente pode utilizar a instrução S. Vamos utilizar a mesma projeção, porém ao invés de apresentar ename, eu quero que seja apresentado como nome. Então eu utilizo a palavra S e entre aspas duplas eu coloco qual o nome que eu quero. Nome. No caso, ao invés de aparecer ename, apareceu nome, ou seja, eu inseri um apelido para a coluna ename. Para efetuar concatenação, utilizamos um duplo pipe para concatenar duas colunas diferentes. Por exemplo, vamos concatenar a coluna ename e job. Então eu coloco select ename, né, a primeira coluna, pipe e a segunda coluna job from, né, da tabela emp. Ele aparece tudo junto. Tanto a coluna do ename, tanto as informações do ename quanto o job. Vamos supor que eu quero separar por um traço.
Então, utilizando a mesma coisa, mesma sintaxe, eu coloco aqui um espaço e um traço, entre aspas simples, e mais um pipe, que eu tô falando. Vai aparecer o nome, após isso um espaço, um traço, um espaço e depois o job. Ou seja, estou concatenando o ename com o espaço, traço, espaço e concatenando o job. Olha lá, apresentou o nome, espaço, traço, espaço e o job, né? Para utilizar operadores aritméticos, que é somar, dividir, subtrair ou multiplicar, na próxima efetuar essas operações direto na seleção. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou selecionar o campo ename, campo salário e salário, e vamos supor que eu vou dar 15% de aumento para os meus funcionários. Eu quero ter uma previsão. Então eu pego a coluna salário e coloco asterisco, que seria multiplicação, né? O sinal para multiplicação. Coloco 1.15, que seria o salário mais 15%. Então eu vou colocar como salário novo o apelido dessa coluna, que vai ser um resultado. Daí from a tabela emp. Opa, desculpa. Era para ser 1.15, não 1,15. Isso, agora sim, ó. Eu cheguei e fiz uma multiplicação de acordo com... Fiz uma multiplicação dos dados de salário. Ou seja, eu peguei os R$ 800 e multipliquei por 1,15, 1.15, que vai dar um novo salário, que seria 15% a mais. Da mesma forma eu posso dividir. Eu quero saber os salários dividido por 1000. Aí, ou seja, ele pegou o salário e dividiu por 1000, deu 0,800, dividido por 1000 dá 0,8. Ou seja, eu posso somar, por exemplo, select ename hire date, opa, e hire date mais 30, ou seja, minha data de admissão mais 30 from emp. Ou seja, eu fiz uma soma, né? Ele pegou a data de admissão, hire date, e contou mais 30 dias. Ou seja, podemos fazer operações aritméticas direto na consulta. Vamos lá. Em questão ao tratamento de operações aritméticas de valores nulos, toda operação aritmética com valores nulos resulta em valores nulos. No caso, estamos somando o salário com a comissão, onde o salário todos os valores são preenchidos e a comissão alguns funcionários estão com a comissão em branco, nulo. Então, dessa forma, quando a gente efetua a soma do salário com um valor nulo, ele não preenche, ele não efetua nenhum resultado. Ou seja, qualquer operação aritmética com valores nulo dá nulo. Com a instrução distinct, podemos ver todos os valores diferentes de uma determinada coluna, tabela. Ou seja, por exemplo,
Na tabela de funcionários eu quero verificar todos os cargos disponíveis, sem que eles sejam apresentados repetidamente, né? Então eu vou dar um select para selecionar, não informa a instrução distinct para distinguir, né? Daí vamos supor o cargo, né? Job from emp. Ponto e vírgula. Ele apareceu os cargos que são diferentes, não repetiu. Sem o distinct, ele já repete, ou seja, ele demonstra todos as opções, todos os cargos, agrupando-os, né? Mostrando todos diferentes. Para identificar a estrutura de uma tabela, eu posso utilizar a instrução desc, que significa describe, que seria descreva, né? E o nome da tabela, por exemplo, emp. Daí ele mostra o nome dos campos, se é nulo ou não, ou não nulo, e sendo obrigatório o preenchimento, né? E o tipo do campo, se é numérico, caractere, data, e a sua precisão, né? Seu tamanho. Então dessa forma você pode verificar a estrutura das tabelas, né? Para identificar quais campos estão disponíveis nessa tabela.